Imagina na Copa do Mundo, faltando 5 meses para a Copa das Confederações, os preços das diárias nos hotéis aqui em Brasília dispararam. A hospedagem por aqui já é a mais cara do Brasil. Entre as 6 cidades-sede da Copa das Confederações, Brasília é que tem a hospedagem mais cara para os jogos. O preço médio de um quarto de hotel para 2 adultos é de $227, cerca de R$450. O Rio de Janeiro aparece em segundo, por $2 a menos. A cidade mais barata é Salvador, onde o quarto sai por $142. Brasília vai ser palco da abertura da Copa das Confederações, no dia 15 de junho, um sábado. A seleção brasileira vai enfrentar o Japão. E como convencer o turista, que veio assistir a partida, a passar mais dias na capital, se o preço dos hotéis é o mais caro do país? Mauro coordena uma rede de bares e restaurantes. Estima um faturamento até 30% mais alto no período dos jogos, mas acredita que o preço do hotel pode fazer o turista gastar menos na cidade. Vai sobrar menos dinheiro para essas pessoas para conhecer a cidade, para verem a gastronomia, para verem se divertir. Vai ficar uma coisa muito mais focada. A pessoa vem, se registra no hotel, assiste o jogo e vai embora. Os taxistas estão preocupados. Se tiver muito caro assim que você está falando, vai ser difícil a gente carregar. Para alguns, o risco é acontecer em Brasília é o que houve no Rio de Janeiro durante a conferência Rio+20. Em razão do alto preço dos hotéis, muitas delegações estrangeiras desistiram de participar do evento. Para o vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, que também é conselheiro de entidades de desenvolvimento do turismo, os pacotes são a solução. Conseguiremos trazer bastante turistas para Brasília, com preços que competem com Rio, São Paulo, Fortaleza, com cidades de praia e com atrativos e valores agregados ao pacote. Bom, vamos conversar mais sobre isso. Estão aqui com a gente o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Brasília, Hélder Carneiro, e o presidente da Embratur, Flávio Dino. Boa noite, senhores. Doutor Flávio Dino, qual a explicação para Brasília ser tão caro? Isso, em vez de chamar, não assusta o turista? Qual que é a opinião do senhor, por favor? Braga, essa é a nossa preocupação principal, garantir que esse ciclo de eventos demonstre a capacidade do Brasil prestar serviços de qualidade a um preço justo. E nós estamos verificando que está havendo crescimento no preço da hotelaria, de um modo geral, e especialmente nesses momentos. Isso é um grave erro, porque nós temos que garantir que esse grande investimento público e privado possa produzir frutos duradouros. E essa é uma disputa de imagem. Nós precisamos consolidar a imagem de um país que realiza bem eventos. E no caso especial de Brasília, isso é vital pela própria conformação da cidade. É uma oportunidade única de garantir a dinamização do turismo para além daquilo que já ocorre, os fluxos turísticos muito relacionados com o chamado turismo cívico ou mesmo a realização de eventos governamentais, atividades relacionadas ao governo. E isso não é o ideal para a indústria hoteleira, que precisa ter uma taxa de ocupação mais alta. A sediar a abertura da Copa das Confederações deve ser visto não como uma oportunidade de realizar lucros mais altos, e sim como uma oportunidade de exatamente demonstrar a excelência da indústria hoteleira, os preços adequados e, com isso, garantir ganhos que se projetem para além da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Perfeito. É nosso papel, nosso dever zelar, não só pela defesa dos consumidores, pelos interesses dos próprios empresários do setor, mas, acima de tudo, pela imagem do nosso país, que é isso que está em jogo nesse momento. Doutor Hélder, o senhor não acha que está acontecendo exatamente isso? Há uma, vamos botar entre aspas, uma ganância, ou mesmo sem aspas mesmo, uma ganância exagerada, vamos ganhar bastante dinheiro na Copa das Confederações, e aí não se está pensando além disso, ou não? Não, eu diria que não, porque nós temos aqui em Brasília apenas um dia de jogo. Não seria com um dia apenas que nós iríamos, os hoteleiros iriam conseguir lucros exorbitantes em cima de apenas uma ocupação. Eu queria apenas dizer que isso, o mercado hoteleiro em Brasília, não só em Brasília, mas no Brasil e no mundo todo, ele trabalha com a sazonalidade. Hoje já existe em Brasília esta sazonalidade semanal.
Se você compra uma diária em terça, quarta ou quinta, que é quando a Brasília funciona de verdade, é muito diferente da de sábado para domingo. É exatamente a metade. Então, percentualmente, já existem essas diferenças de preço muito grandes. Eu peguei por conveniência, aliás, peguei, por exemplo, o hotel hoje em Salvador, ou seja, época de carnaval. É exatamente o que está acontecendo. Se você pega uma semana antes do carnaval, lá está uma exorbitância, pelo menos nesse hotel em que eu vim, ele triplica o preço para a semana do carnaval. E nem por isso os turistas estão deixando de ir a Salvador. A mesma coisa aconteceu com o Rio, né, no mesmo hotel que na mesma semana, comparando uma com a semana anterior e com a semana do carnaval, estes preços triplicaram de preço. Brasília ainda não. E diga-se de passagem que Brasília não é que tem os maiores preços de diárias médias do Brasil. O que acontece é que Brasília tem menos hotéis 3 estrelas do que o Rio de Janeiro. Então, esse preço se dilui, né, do Rio de Janeiro nos hotéis 3 estrelas. Agora, doutor Helder, desculpa interromper o senhor. O senhor está falando, dando esse exemplo aí de Salvador no Carnaval. A gente tem também, deve ter, o senhor talvez tenha essa informação, no Rio de Janeiro, provavelmente os hotéis... Ok. O que está faltando, então, para o empresário do setor hoteleiro brasileiro de manter um preço? Tudo bem que é uma alta temporada, vamos dizer assim, mas você não perde um cliente porque a propaganda negativa se faz rapidamente. Eu chego e falo assim, olha, não vá a Brasília que lá o hotel é caro pra caramba, vá para outro lugar que seja mais barato. Essa propaganda negativa não preocupa os empresários do setor hoteleiro? Claro que preocupa, porque nosso negócio é ter cliente. Infelizmente, Brasília, ela não tem, vamos dizer assim, o atrativo, né, que tem o Rio de Janeiro, Salvador e principalmente as cidades de praia. Então, os hoteleiros de Brasília amargam 5 dias da semana de baixíssima ocupação. Fazem de tudo para vender essas diárias e não conseguem turistas porque a cidade, de alguma forma, é estigmatizada e não tem grandes eventos como tem as outras cidades no Brasil. Perfeito. Doutor Flávio Dino, o que a Embratur, se é que pode fazer alguma coisa para tentar minimizar isso? Quer dizer, há uma expectativa do setor hoteleiro e uma expectativa ruim dos outros setores, como os taxistas, os donos de restaurante. A Embratur pode chamar esse pessoal para conversar ou ela apenas vai observar e fazer algumas recomendações? Desde a Rio+20 nós estamos acompanhando a evolução dos preços do setor e dialogando com as entidades representativas. Nós acreditamos em arranjos institucionais, uma espécie de câmara setorial que mostre, de um lado, o interesse dos consumidores, o interesse do país, as medidas que o governo adotou. Ano passado, houve uma medida de desoneração tributária, ou seja, redução de impostos para os hotéis. Muito recentemente houve a redução da tarifa de energia elétrica e a sazonalidade não explica tudo. De outro lado, é inadequado comparar esses eventos com o carnaval, porque o carnaval no Rio ou em Salvador, ele tem uma característica de que há concorrência, ou seja, o turista nacional ou estrangeiro, se achar o preço do Rio de Janeiro muito alto, ele pode passar o carnaval em outro lugar. Se ele quiser ir no Rio, ele vai pagar aquele preço. No que se refere aos eventos esportivos, captados duramente pelo nosso país, não há concorrência possível, ou seja, a abertura da Copa das Confederações será em Brasília. Aqui, pronto, acabou. Então nós não podemos, no ambiente que não há concorrência, nós praticarmos preços exorbitantes. Eu cito, Braga, o exemplo que eu fui para a Olimpíada de Londres e paguei durante a Olimpíada num hotel muito bem localizado, às margens do Rio Tâmisa, debaixo da London Eye, paguei $230. Em plena Olimpíada. Aqui está mais caro. Doutor Flávio Dino, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Obrigado e vamos torcer aí para que as coisas se encaixem melhor. Doutor Helder, muito obrigado. Nosso tempo terminou, mas provavelmente a gente vai conversar sobre isso de novo. Obrigado.